Bom dia, meu nome é Michele Batalha, sou médica dermatologista e eu tenho um projeto que chama Grupo Amar, no qual eu cuido de pacientes em tratamento contra o câncer. Nesse projeto, a gente prega a palavra de Deus, servimos café da manhã, oramos por cura e tem consultas dermatológicas gratuitas, onde várias médicas e várias pessoas voluntárias me ajudam nesse projeto. Esse projeto esse mês está fazendo 11 anos e a palavra desse mês do Grupo Amar, que eu quero compartilhar com vocês, que eu compartilhei com elas ontem, é sobre Páscoa. E a Páscoa significa que Jesus, ele morreu e ele ressuscitou. Então a Páscoa significa, nos lembra a ressurreição de Cristo, né? O sacrifício perfeito. E a palavra que veio ao meu coração foi João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, esse sacrifício feito na Páscoa, que foi a morte, mas a ressurreição, que é comemorada na Páscoa, foi feito porque Deus nos amou de tal maneira para que a gente não pereça. Esse sacrifício foi feito para que a gente não pereça. Mas aqui tem por que Deus teve que dar seu filho? Vamos ler aqui. Em Romanos 5,12, está escrito: quando Adão pecou, o pecado transmitiu-se a toda a raça humana e trouxe como consequência a morte de todos, e todos foram contados como pecadores. Ou seja, com o pecado de Adão e Eva de ter comido aquela maçã, o pecado recaiu sobre a humanidade, e todos ficamos como pecadores. Então, por isso que Jesus entregou seu filho, para ele levar o pecado. 1 Pedro 2,24 diz: ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo naquele madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas nós somos sarados. Então eu quero te dizer que o objetivo daquela cruz, daquele madeiro, foi realmente levar os nossos pecados. E aqui está escrito: pelas feridas dele que nós fôssemos sarados. Então, mas ele não levou só nossos pecados naquele sacrifício. Olha que plano perfeito. Ele levou, olha aqui, ó, 1 Pedro 2,24. Então, pelas suas feridas nós fomos sarados, ele levou nossos pecados. Aí tá aqui, ó, Isaías 53, 4, 5. Ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores. E aí no Isaías 53, 5 disse, olha, que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Gálatas 3,13 diz que ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito aquele que foi pendurado no madeiro. Então eu quero dizer para vocês que essa maldição, eu gosto sempre de explicar, porque existem maldições familiares. Você fala: na minha casa todo mundo tem câncer. Na minha casa sempre tem história de traição, tem história de alcoolismo. Então, essa maldição, que está escrito em Deuteronômio 28, ele levou na cruz. Então, quem se apega em fé com Cristo, essas maldições são quebradas a partir de você para sua família. Então, ele levou doença nesse sacrifício da Páscoa, na morte e na ressurreição. Ele levou doença, ele levou dor, ele levou maldição e ele levou os pecados e nos deu a salvação através desse sacrifício perfeito. E olha o que diz ainda, olha, em Colossenses 2. E nesse sacrifício, ele cancelou todo o escrito de dívida que constava contra a gente, o qual era prejudicial. Ele removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando todo o principado, toda a potestade, publicamente, expôs eles ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ou seja, tudo que havia contra nós, que o diabo podia falar: você está errando nisso. Tudo que havia contra nós foi cancelado naquele sacrifício. Cancelado. Então, continuando a leitura, Romanos 8, 37. Mas em todas as coisas, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Esse sacrifício nos fez mais que vencedores. Por quê? Ele levou tudo que constava. Ele, olha aqui, ó, despojou os principados e potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles. Naquele sacrifício, Jesus venceu o mal, o Satanás ali, e levou pecado, dor, doença. Muitas vezes, a gente não tem vivido tudo que Deus tem para nós, porque a gente não tem a consciência da presença dele em nós. Olha o que está escrito aqui, em Romanos 5. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém anime morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós ainda pecadores.
Ou seja, olha que bonitinho aqui, Romanos 5,6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos. O que quer dizer que éramos fracos? Antes do sacrifício perfeito, antes de aceitarmos Jesus. Porque ele morreu e mandou o Espírito da verdade. E esse Espírito da verdade dentro de nós nos fez fortes. Antes de receber esse Espírito Santo, nós éramos fracos. Mas ele morreu e quando a gente aceita Jesus, a gente recebe o Espírito e nos tornamos fortes. Mas o que diz? Ele morreu por nós. O amor dele é tão grande por nós que ele morreu quando ainda éramos pecadores. Colossenses 1, 21 a 23. Olha aqui. Antes, vocês estavam separados de Deus e eram inimigos de Deus por causa da nossa disposição interior e do mau procedimento. Contudo, agora, ele nos reconciliou pelo corpo de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los santos, sem culpa, livres de acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram. Ou seja, nós éramos separados de Deus por causa do pecado. E ele entregou o Filho dele, para que através da morte dele ele nos santificasse. E a gente ficasse livre de culpa e de acusação. Só que desde que a gente vai ficar livre de culpa, de acusação, desde que a gente ande na fé e ande apegado no evangelho que ouvimos. Vivamos pela palavra. Então eu quero te dizer, por quê? Está dizendo ali que ele levou a maldição, levou a doença, levou a dor, levou o pecado, e muita gente vive doente, muita gente vive a maldição está continuando na sua casa, e você sente dor, e você se sente mal porque você erra. Por quê? Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente tem a consciência da presença. Ele fez o sacrifício por amor a mim. Ele falou que levou os pecados, mas eu sou humano e ainda continuo pecando. Se você pecar e o Espírito Santo incomoda, eu pequei, eu errei, eu falei mal com essa pessoa, eu falei mal por trás, eu me envolvi numa situação, Deus me perdoa. E ficar leve, e não ficar carregando culpa, porque ele levou. Quando vem uma dor, o Senhor levou as minhas dores. Obrigada, Senhor, você levou as minhas dores. E a dor vai ter que retroceder. Porque olha aqui, ó, quando o sacrifício foi feito, nós ficamos sem culpa e livres de toda acusação. Só que Satanás, ele foi derrotado na cruz, mas hoje o que ele pode fazer é acusar. É lançar palavras no nosso ouvido para a gente recuar, para a gente retroceder na palavra de Deus. Só que Deus não tem prazer nos que retrocedem, nós não retrocedemos. Então eu quero dizer para vocês que quando ele vier, porque hoje o poder que ele tem é de lançar seta, lançar acusação, levantar pessoas contra você. Só que a gente se posiciona no mesmo amor que ele nos amou. E a palavra então diz aqui, ó, desde que, vocês vão ver livres de culpa e de acusação, desde que vocês ficam alicerçados, firmes da fé, não se afaste do evangelho da palavra que vocês ouviram. Romanos 5,17 diz que se pela ofensa de um e por meio de um a morte reinou, muito mais recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um, só Jesus Cristo. Então, pela ofensa de Adão, o pecado entrou. Mas muito mais recebemos, nós reinaremos em vida pelo sacrifício de um, que foi Jesus Cristo. Então nós vivemos para reinar em vida. Existe um reino para nós, uma vida que o mundo pode estar na situação que for, mas nós estamos blindados, protegidos, guardados em paz e alegria. O que eu tenho falado, que eu tenho aprendido, a fé. Como eu sei que eu estou em fé? Independente do que aconteça, eu posso levar aquele susto na hora, mas eu escolho andar em paz e alegria. Eu vou ficar em paz e alegria porque eu sei que ele me amou de tal maneira. E se ele entregou seu filho por mim, será que com ele não me dará todas as coisas? E continuando, em Colossenses 1, 13 diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Existe um reino do Filho do seu amor que nós estamos inseridos nele. Mas estamos inseridos nele quando nos apeguemos à fé e à palavra. E nesse reino a gente está em paz e alegria. Tudo coopera para o nosso bem. Nós temos uma família abençoada, andamos em saúde divina. Somos prósperos. Olha, esse reino de amor, diz aqui em Colossenses 3,14, acima de tudo, revistam-se do amor, é o elo perfeito. Quando a gente anda em amor, a gente está plenamente conectado com Deus. Quando a gente anda em amor, os que andam em amor, porque aqui, ó, Deus é amor. E aqui diz também na Bíblia, 1 Coríntios 13,8, o amor nunca falha. E olha aqui, ó, a Bíblia fala, ó, você tem que permanecer na fé, na esperança e no amor, mas o amor é o maior. E diz também, olha, em Romanos 13, 8, 10,
Não fiqueis devendo nada para ninguém, exceto o amor que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido toda a lei. Ou seja, a lei, a Bíblia inteira, ela se baseia no amor ao próximo. Ainda diz aqui ainda em Romanos 13:10, tudo nesta palavra se resume, tudo que está escrito na Bíblia, o resumo é, ama seu próximo como a ti mesmo. Andar em amor é uma blindagem sobre a nossa vida. Por isso que a Bíblia diz, o amor é o elo perfeito. O amor, eu vou continuar porque eu quero chegar num bom ponto e eu vou te explicar mais pra frente, pra eu não pular. Olha aqui, ó, Gálatas 5:6, a fé opera pelo amor. Certa vez eu estava orando por umas pessoas e eu pensando, Senhor, como, assim, o que eu posso usar pra empoderar mais essa oração? O que eu posso fazer? E ele fala pra mim, fala a sua palavra que eu faço, sou eu que faço. Mas ele falou, tem uma dica que eu posso te dar. Quando você orar alguém, transborde de amor por essa pessoa. Transborde de amor. Essa é a dica que eu te dou. Pra você ver maiores resultados disso. Amor. Então a fé opera pelo amor. E olha que lindo. Opera através do amor do tipo de Deus. Qual que é o amor de Deus? Olha o que diz aqui, ó, 1 Coríntios 13, de 1 a 8. Eu vou pegar só uns trechinhos. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um metal que soa um sino que tine. Eu posso ter o dom da profecia, conhecer todos os mistérios, ter o conhecimento. Eu posso ter toda a fé, que eu transporte montes. Mas se eu não tiver amor, nada seria. Eu posso ter minha fortuna, dar para os pobres. Eu posso entregar o meu corpo para ser queimado. Se eu não tiver amor, de nada aproveita. O amor de Deus é um amor que você sofre pelo próximo, que você é benigno, que você não é invejoso, que você não trata as pessoas com leviandade, você não se soberbece, você não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não pensa mal dos outros, não faz injustiça, age com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo suporta. O amor nunca falha. Esse é o amor tipo de Deus e esse é o amor que somos ensinados a andar. Se você vê Se você vê Jesus andando na Bíblia, Jesus andava em amor. Quando ele estava morrendo na cruz, que ele falou, Pai, não imputes eles esse pecado, eles não sabem o que fazem. Ele estava sendo morto, as pessoas acusando, apedrejando, ele falando, eles não sabem o que fazem. E continuando. Olha aqui. Que tipo de amor é esse? Olha aqui em Mateus 5, o versículo 44 e o 46 e 7. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fala bem de quem fala mal de você. Faz bem aos que te odeiam. Oram por quem te maltrata e te persegue. Porque assim você será filho do vosso Pai que está no céu. Porque assim a gente fica igual a ele, parecido. E olha aqui, ó. Pois se você amar quem te ama, o que você está fazendo demais? Até os publicanos, os pecadores fazem isso. E se você cumprimentar só os seus irmãos, o que você está fazendo demais? Até os publicanos fazem as mesmas coisas. Sede perfeito como seu Pai é perfeito. E a gente leu lá em cima que o amor é o elo perfeito. Ou seja, o amor, quanto mais a gente anda em amor, mais parecido com o nosso Pai, mais perfeito nos tornamos. E continuando, olha, 1 João 4,18. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. Então, quando a gente anda em amor, a gente entende o amor que Deus tem por nós. E como eu falei o versículo, se Ele não poupou o próprio Filho por amor por nós, será que Ele não vai nos dar todas as coisas? Será que Ele não vai nos proteger? Será que Ele não vai nos livrar? Será que a palavra que Ele prometeu, as promessas, falhariam? Lógico que não. Então, se a gente anda no amor, na conexão perfeita com Deus, perfeito amor, é o elo perfeito. Se a gente anda nesse perfeito amor, não tem motivo de andar com medo. Porque a gente conhece o amor do Pai, a gente conhece as promessas, a gente sabe que Ele não é homem para que minta, que todas as promessas se cumpriram, não vai ser na nossa vida que vai falhar. E diz aqui, ó, 1 Pedro 4, acima de tudo, tenham muito amor um para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Vou mexer aqui no celular. Ou seja, andem em amor um para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Como que o amor cobre uma multidão de pecados? Porque se eu amo e eu tenho vontade de mirar, eu falo, opa, eu não vou falar assim com essa pessoa. E aí ele cobre esse pecado. Ou, lembro do sacrifício de Jesus. Jesus, ele levou na cruz por amor a nós, ele foi sacrificado, ele levou na cruz os pecados. Então, quando eu peco, ele me ama tanto que ele cobriu, eu peço perdão e ele apaga.
E o amor cobre no sentido que se eu errar também com alguém, eu vou pedir perdão. Então, andar em amor, ele cobre... Olha aqui, o amor cobre uma multidão de pecados. Andar em amor é o segredo. A gente vai chegar lá. 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. E vou continuar. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, o que eu quero te dizer? Quem ama é nascido de Deus. Quem ama passa da morte para a vida. A Bíblia diz, olha, em 1 João 5,4, quem é nascido de Deus vence o mundo. E diz também, em 1 João 5, quem é nascido de Deus, o maligno não toca. O que é nascido de Deus? É quem ama. Porque aquele que ama é nascido de Deus. Quem anda em amor é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus vence o mundo. Quem é nascido de Deus, o maligno não toca. Se você andar em amor, você está blindado. Andar em amor, sobre o amor ágape de Deus, não é andar em sentimento. É andar em comportamento. Comportamento de amor. Como uma pessoa que ama vai reagir? Como uma pessoa que ama... Então, o amor de Deus não é um amor sentimento, é um amor ação, é um amor comportamento. Então, quem ama é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus não está no pecado, e quem é nascido de Deus, o maligno não toca. Ah, gente, é muito lindo isso. Romanos 5,5. Pois Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Porque muita gente já fala assim, gente, essa doutora tá... Como é que eu vou andar nesse amor? Como é que eu vou tolerar isso? Como é que eu vou suportar isso? Como é que eu vou ter paciência nessa situação? E aí, Romanos 5,5 diz, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo. Então, você consegue, porque Deus derramou o amor dele em nós. João 13,35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, muitos são crentes, falam que vão na igreja, mas discípulos é quem anda em amor. E 1 Pedro 4, vou reler. Acima de tudo, amem uns aos outros, pois o amor cobre uma multidão de pecados. O amor perdoa os pecados. Quando a gente anda em amor, a gente perdoa. E olha aqui, Tiago 1,15 diz, depois de havendo consumado o pecado... depois de haver a concupiscência concebido, você deu a luz ao pecado. Depois de você errar, você deu a luz ao pecado. E o pecado consumado gera morte. Continuando. O salário do pecado é a morte. Tanto que depois que Adão pecou, a morte entrou. E nós nos tornamos pecadores. Então, olha o versículo. Olha que frase linda. Que o Espírito Santo falou para mim. Essa foi a frase que ele falou para mim. Andar em amor aniquila o poder da morte que há no pecado. Andar em amor aniquila, bloqueia o poder da morte que há no pecado. Porque em 1 Coríntios 15 diz que o que dá à morte o poder de ferir é o pecado. Então, existe o espírito de morte, que ele só tem direito em tocar em nós quando a gente dá lugar ao diabo. E a gente dá lugar através do pecado. Então, porque diz que o salário do pecado é a morte. A gente leu ali em Romanos 6,23. E a gente leu também que em Tiago 1,15, depois da gente consumar o ato, o erro, a gente deu a luz ao pecado. E o pecado consumado gera morte. Então, e diz aqui que a gente leu, 1 Coríntios 15, o que dá à morte o poder de te ferir é o pecado. Então, por isso que o sacrifício de Jesus na Páscoa foi para levar o pecado, para impedir que o espírito da morte tocasse em nós. Mas eu não estou falando só de morte física, não. Eu estou falando de morte da sua alegria, destruição do seu casamento, doença sobre seus filhos, doença sobre a sua carne, morte da saúde, dificuldade no trabalho, morte em todas as áreas. Então, essa morte, esse espírito da morte pode tocar em nós através da gente andar em pecado. E o amor cobre a multidão de pecados. Quando a gente anda em amor, a gente anda protegido, porque a gente é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus anda em amor. Quem é nascido de Deus, o maligno não toca. Quem é nascido de Deus, quem ama... Como é que a gente leu aqui em cima? Eu vou achar aqui pra gente reler, que isso é importante. Tô mexendo aqui no computador e às vezes vai mais... Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Já vou... Aqui, ó. Olha.
acima de tudo, olha, não. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Aquele que ama é nascido de Deus. Então, o que ama é nascido de Deus. O que é nascido de Deus vence o mundo. Nós somos mais que vencedores. E o que é nascido de Deus, o maligno não toca. Então, quem ama, nasceu de novo. Então, eu quero dizer para vocês que a gente tem que se afastar de toda forma de mal. A gente tem que se afastar do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. E quando a gente peca, a gente dá legalidade do espírito da morte tocar em nós. Eu vi um testemunho numa ministração de Kenneth Reagan, que ele falava que uma moça que odiava a sogra, ela odiava a sogra e ela falava pra Kenneth Reagan que ela não conseguia perdoar. E ela era nascida de novo, ela era da igreja. E a filha dela começou a ficar doente, muito doente, muito doente, muito doente, muito doente. Ou seja, ela odiar a sogra, ela não andar em amor, deu legalidade pra filha dela ficar muito doente. E aí o Kenneth Reagan conversou com ela, explicou a situação, eles oraram, e ela falou, e ela pediu perdão, e ela, esse amor de Deus brotou no coração dela, ela passou a agir de forma diferente com a sogra. E a filha dela foi totalmente restaurada. Porque andar em pecado dá legalidade ao diabo. Porque o pecado dá legalidade ao espírito da morte que a gente falou, que tá em Colossenses. Deixa eu só achar aqui pra gente... pecado dá lugar. E olha o que diz a palavra. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Fuja do pecado. 1 Tessalonicenses 5:22, mantenham-se afastados de toda forma do mal. Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Mateus 6:14, se vocês perdoarem as ofensas um do outro, o Pai te perdoará. Então, para a gente andar perdoados, a gente tem que perdoar. Então, os nossos pecados são perdoados quando nós perdoamos. Porque o que eu estava querendo falar, 1 Coríntios 15, o que dá a morte, o poder de ferir é o pecado. Então, o que libera o espírito da morte para te tocar é o pecado. E você só anda sem pecado se você perdoar. Porque aí os seus pecados são perdoados. Então, o que eu quero dizer para vocês, olha, Colossenses 1. Antes, vocês estavam separados de Deus e eram inimigo de Deus. Estou repetindo esse versículo. Por causa da disposição interior e do mau procedimento. Contudo, a gente foi reconciliado pelo sacrifício de Jesus por meio da morte dele. E a gente agora fica sem culpa e livre de toda acusação, desde que andem em fé e baseado na palavra. Então, olha aqui, ó, 1 Pedro 4, 8, 11. Acima de tudo, tenha amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre o pecado. A Bíblia fala pra gente não dar lugar ao diabo. E fala também que o inimigo ruge como um leão para ver quem ele possa devorar. Por quê? Se ele pudesse, ele matava todo mundo, destruía todo mundo, mas ele ruge como um leão ao redor para ver quem ele pode. Quem tá com pecado ali. Que o pecado dá legalidade ao espírito da morte atuar na nossa vida. Então, lembrando, Gálatas 5,14. Pois toda lei se resume num só mandamento. Tudo da palavra, a Bíblia inteira diz, ame o seu próximo, ande em amor. Jesus bota isso bem implícito, porque disso depende a sua vida. Olha aqui, ó, Romanos 14, e tudo que não provém da fé é pecado. Então, ansiedade, preocupação, medo, tudo isso não provém da fé. Então, fé, que eu já falei, fé, quando eu sei que eu tô em fé, quando apesar da situação eu posso ficar nervosa na hora, mas depois eu me conscientizo disso e eu fico em paz e alegria, porque eu confio. O amor de Deus foi tão grande que ele deu o filho dele. Será que ele não vai me livrar e não vai fazer todas as coisas por mim? Tô finalizando. Hebreus 12. Olha aqui, ó. Hebreus 12, de 1 ao 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhos, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Livra-se de tudo que te atrapalha a sua caminhada nessa vida e do pecado. Corra com perseverança a corrida proposta para nós. E com os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da fé. Então, o que eu quero te dizer? Kenneth Reagan contou uma história que tinha uma senhora com câncer, acamada, assim, bem no finalmente mesmo, muito mal.
E ele chegou, e ele foi convidado para orar por essa senhora. Mas quando ele chegou lá, tinham oito pessoas de fé orando nela o dia inteiro e não houve melhora nenhuma. E Kenneth Reagan chegou, colocou a mãozinha nela, orou, em 1 minuto ela levantou, foi comer e ficou boa. E aí aqueles 8 irmãozinhos que estavam orando ela falou para ele: por que a gente orou o dia inteiro e nada aconteceu? Você orou 1 minuto e ela ficou boa. Ele falou: porque quando eu orei, eu não olhei para uma mulher cancerosa, eu olhei para Jesus Cristo. O que quer dizer isso? O que quer nos ensinar isso? Que a gente não vive baseada no que vê. A gente não vive baseado em circunstância. A gente não vive olhando o problema. A gente olha para Jesus, que é a solução. Então, quando você orar, não fica com os olhos fixos no problema. Olha para a solução. Porque se ele entregou a vida, ele não poupou seu próprio filho. A solução está garantida. Ele prometeu que somos mais que vencedores. Ele prometeu que ele levou as enfermidades. Ele prometeu que levou as dores, as maldições. E a gente se apega nisso. A gente vai falar: Satanás, na minha casa não. O Senhor levou. Eu confio. Eu fico em paz e alegria. No nome de Jesus. E o mal vai ter que retroceder. Porque o que ele pode hoje é lançar dardo. É ficar lançando sugestão. Por quê? Porque a gente leu lá no começo que todo principado e potestade foi destruído naquele sacrifício. Então, o que ficou para ele é lançar dado, lançar informação, fazer a gente retroceder na nossa fé. E olha aqui, ó. Só para lembrar, eu tô frisando, já é a 3ª vez que eu falo esse versículo. Gálatas 5:14, ó. A lei toda se resume em ame. Ame. Olha que diz Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. O sacrifício de Jesus te livrou do pecado e da morte. Só que agora nós temos que nos posicionar. Eu pequei, se eu errei, eu peço perdão e eu não erro mais. Por quê? Porque teve um paralítico na Bíblia, 38 anos paralítico, que Jesus foi lá e curou ele. E o que Jesus falou para ele? Falou: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O pecado da legalidade, Jesus quer ensinar, ele não quer nos amedrontar. Ele quer só ensinar. A posição de amor te livra do espírito da morte. E continuando, olha o que Deus fala na Bíblia, que lindo. Mais uns conselhos que eu vou te dar. Olha aqui, ó. Que o seu amor, em Romanos 12 diz, 9 e 10, não seja fingido. Odeiem o mal. Façam o que é bom. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo. E esforcem-se para tratar uns aos outros com respeito. E continua em Mateus 5, 23 e 24. Portanto, quando você for fazer sua oferta na igreja, se você lembrar que tiver algum irmão, algo contra você, não é você, se alguém está chateado com você, algo contra você, deixa a sua oferta, reconcilia e dá a sua oferta, porque a sua oferta não vai ser bem aceita, não vai ter aroma suave, não vai dar frutos. Se você vai na igreja, se você quer ofertar na vida de alguém, achando, não vai ter fruto. Se você não estiver andando em amor. E aí diz em Marcos 11, 23 e 24, ele fala: eu asseguro a vocês, se vocês disserem esse monte, levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será. Portanto, tudo que vocês pedirem oração, crê que receberam e assim será. Falou isso tudo, né? Mas olha como é que finaliza o 25. E quando vocês estiverem orando... Não, só lembrar, o 23 e 24 diz: você pode ser esse monte, chega-te, lança-te no mar e vai ser assim. Tudo que você pedir oração vai acontecer. Aí o 25 dá o entre parênteses, o principal aí. Mas quando você for orar, por favor, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoa. Ou seja, se a sua oração não tem sido escutada, tem demorado o que você tem buscado, confira se tem alguém com algo contra você, você contra alguém. Anda em amor. Por quê? Por quê? Porque isso impede o resultado da sua oração. E olha aqui, ó, 1 João 4,20. Se alguém declarar eu amo a Deus, porém odeia um irmão, não se dá bem com alguma pessoa, você é mentiroso. Porque quem não ama seu irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. E para finalizar, faltam só ler 2 versículos. Mas em todas, eu já li esse, mas eu quero frisar esse. Romanos 8, 37. Mas em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O sacrifício dele na Páscoa e a ressurreição, que significa essa alegria dele nascer, né? Ele ressuscitou, nos faz mais que vencedores. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Através da verdade, da fé e de se apegar na palavra, nós somos mais que vencedores. E nós somos livres do pecado, das dores, das doenças, das maldições. Nós somos abençoados com toda sorte de bênção.
Ele suprirá todas as nossas necessidades. A promessa não falhará na nossa vida. Mesmo que haja um levante, nós estamos na posição de fé, que nós ficamos em paz e alegria, confiamos nele. Porque se ele entregou seu filho por nós, será que ele não vai dar com ele todas as coisas? E olha esse versículo para lembrar também, 1 João 4,9. Deus mostrou o quanto nos amou quando ele deu seu único filho ao mundo, para que por meio dele a gente tenha vida. E olha o finalzinho desse versículo. Ele enviou seu filho como sacrifício para perdoar os nossos pecados. Então você vê como a Bíblia fala sobre ele perdoou os nossos pecados. Porque quando ele fez esse sacrifício, ele impediu o espírito da morte sobre a nossa vida. Então quer dizer que eu não vou morrer? Não. Você vai viver a longevidade com saúde divina, vai encostar como um feixe de... A Bíblia fala sobre um feixe de trigo e vai descansar. Esse é o plano de Deus para a nossa vida hoje. Não é que a gente vai definhando, não é que a gente vai envelhecendo, cheio de dor, da idade, a menopausa. Não! Porque nós que estamos em Cristo, tudo é diferente para nós. Como Josué na Bíblia, 85 anos ele tinha, ele falava: Senhor, eu tô forte como se eu tivesse 45, pode me mandar para a batalha. É isso. E eu lembro de uma história que eu acho que eu contei no último vídeo, do Sr. Smith. Era um senhor com 90 anos, que poucos cabelos brancos tinha cara de 50. E o Kenneth Hagin não entendia o que ele tinha. E um dia ele descobriu. O Sr. Smith nunca, na vida dele, falou mal de ninguém, entrou numa confusão. Ele sempre andou em amor. E o andar em amor preservou ele com 90 anos, com saúde, não precisou de dentadura, não caiu um dente, não teve uma cárie, não tinha cabelo branco. A pele era jovem. Porque o que destrói a gente é o poder do pecado. O que vai deteriorando a nossa vida, a nossa família, é o poder do pecado. Então, se você errou, não é para levar culpa o resto da vida. Vai a Deus, Deus me perdoa, eu não vou fazer mais. E não voltes a pecar. Andem em amor. Escolha perdoar, não escolha ter razão. E eu quero te dizer, olha essa frase, que extraordinária. Quando eu perdoo alguém, eu deixo de ser vítima e eu passo a ser vencedor. Porque nós somos mais que vencedores. Então, só para te lembrar, quem ama é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus, o maligno não toca. E quem é nascido de Deus é vencedor. Escolha hoje o amor. Se você tem alguma coisa contra alguém, vai lá e resolva. E se alguém tem alguma coisa contra você, se puder, pede perdão também. Vive em paz para com todos. Não se ira, não se aborrece. Anda em paz e alegria. E você vai viver a vida plena e abundância que o Senhor tem para você. Eu vou orar para finalizar. Pai, eu entrego a vida de cada pessoa que ficou até agora aqui ouvindo essa palavra. Que essa palavra seja cortante. Que elas possam perceber que essa Páscoa, foi o sacrifício perfeito. Que nessa Páscoa, Ele levou nossos pecados e nos livrou do espírito da morte. Ele nos livrou da maldição, nos livrou das doenças, das dores. Nós podemos ter uma vida plena aqui no reino de amor, no reino de justiça, paz e alegria, independente do que o diabo tentar sugerir na nossa mente. Mas nossa mente é blindada pelo capacete da salvação. Eu oro por vocês agora. Declaro que todas as promessas vão se cumprir na sua vida. Declaro realmente que a gente nos apeguemos firmemente na palavra e na fé. Que nada vai tirar a gente dessa posição. E que a gente vai viver isso mesmo, cada promessa. A gente vai andar em amor. Porque o amor apaga uma multidão de pecados. Porque o amor é o elo perfeito com Deus. Porque o amor lança fora o medo. E porque nós somos, quanto mais a gente anda em amor, mais parecido com Jesus nós somos. Mais perto da perfeição ficamos. E eu declaro sobre a sua vida que essa palavra fale contigo. Que essa palavra te direcione. E que a gente possa realmente viver em longevidade, vida forte. Em nome de Jesus, amém.